Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Jordana. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube, deixar vários likes nesse vídeo, ativar os sininhos de notificações para que o YouTube traga para vocês vídeos de primeira mão. E se você não é inscrito no canal, se inscreva-se no canal, e se você é um novo inscrito, seja bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje nós vamos falar do caso Drake e Bell. Um ator que ele é um ex-estrela teen, que hoje em dia ele está tentando desfigurar sua imagem com crianças e adolescentes, em questão de ver ele só como uma figura adolescente. Bom, esse documentário revelou muitas coisas interessantes sobre o que acontece na indústria infantil. E todo mundo ficou chocado, surpreso e triste com o caso do Drake. E todo mundo ficou emocionado quando o pai dele contou o que aconteceu. Quem é o Brian Peck e as verdadeiras intenções deste homem. Bom, tudo começou pro Drake em um sonho de criança. Tudo começou com um sonho do pequeno Drake. E os pais do Drake eram separados nessa época, quando o Drake Bell tinha apenas 5 anos de idade e ele ia fazer 6 anos de idade. E nisso, o Drake ia passar 15 dias da semana com o seu pai. Na lei dos Estados Unidos, quando o casal se divorcia, o casal tem direito a 15 dias de semanas com o filho. O pai do Drake obteve as 15 semanas dele, já que na outra semana a mãe dele ficou com ele. Também, nessa época, para o Drake não ocupar muito no divórcio do seu pai, e somente com o divórcio dos pais, ele começou a se interessar pelo mundo das artes de atuação e também pelo mundo da música. O Drake, ele viu uma pessoa do seu show favorito ou ator atuando seu show favorito, e ele chegou no pai dele falando que queria ser ator. E o pai dele perguntou: Jake, certeza que você quer ser ator? Certeza mesmo? E ele afirmou que sim. E isso foi o início da trilha pro Jake. Jake afirmou na maior segurança pro seu pai. Então, daqui a 3 semanas ou 3 dias se passaram, o pai do Drake estava vendo novas possibilidades de agências de contato de atores mirins, ou se não, procurando agências que ainda aceitasse atuação infantil, porque nessa época não era muito fácil conseguir um trabalho, mesmo sendo um ator bem talentoso, porque o show de Hollywood é aberto só para adultos maiores de 18
anos, criança nem pisava o pé em Hollywood, a menos, claro, se alguma indústria precisasse fazer uma cena com criança, mas com a responsabilidade dos pais estarem presentes. Os pais não podiam desgrudar sequer dos seus filhos. Isso é a indústria responsável, porque quando envolve um menor de idade dá problema e não é pouco. E eles também querem evitar um processo de notinhas voando. Jordana, por que você fala isso? Porque, infelizmente, esse é o mundo de Hollywood que acontece mais segredos obscuros por trás. É na época que o Drake que entra para Hollywood, as piadas eram muito insanas. Mas, Jordana, por que você fala insanas? Porque as piadas não tinham limite. Falavam muito mais do corpo da mulher e que a mulher tinha que ser sexy só. E sexualizando a mulher cada vez mais nas piadas de stand-up. E também as piadas em Hollywood, em alguns stand-ups dos Estados Unidos, não tinham limites, que nem tem hoje em dia. Antigamente, as piadas eram soltas e as pessoas falavam piadas das suas próprias cabeças que vinham surgindo. E as pessoas também usavam piadas tipo de racismo, piadas sexistas, piadas feministas, piadas antifeministas, piadas infantis de duplo sentido. Por isso que eles não queriam aceitar em crianças falsos em stand-up e em Hollywood. Porque eles sabiam que uma criança pode ver coisas que não deve e ficar que nem a Amanda Bynes e provavelmente o ator Drake hoje em dia. Hollywood não tinha limites e não tinha regras, nem questão de contratos. Os contratos eles eram fechados de empresários em um lugar que eu não... Antigamente, os contratos não eram fechados para lugares apropriados de menores de idade. Bom, dito isso, bora voltar no caso do Drake. Então, em uma das pontas, em uma das empresas, estavam precisando de crianças figurantes. Mas, Jordana, para que você fala figurantes? Porque isso vai ser importantíssimo daqui para frente. As crianças só apareciam no máximo como figurantes e como fecha-buraco. O que significa fecha-buraco? Fecha-buraco é você fechar o roteiro, tá meio que aberto e a personagem precisa dessa cena aqui. Mas eles precisam de um outro ator coadjuvante para meio que substituir ou meio que fechar o buraco fechado. Explicado isso, vamos continuar. Então, o ator Jake, depois que saiu dos comerciais, ele recebeu uma proposta de participar como figurante com apenas 5 anos de idade em uma série norte-americana de investigação. Ele também participou um dos episódios de CAC, que é CSI, a polícia de Nova York.
Vocês vão lembrar da criança ruivinha, cabelinho. Antigamente, os contratos não eram fechados para lugares apropriados de menores de idade. Bom, dito isso, bora voltar no caso do Drake. Então, em uma das pontas, em uma das empresas, estavam precisando de crianças figurantes. Mas, Jordana, para que você fala figurantes? Porque isso vai ser importantíssimo daqui para frente. As crianças só apareciam no máximo como figurantes e como fecha-buraco. O que significa fecha-buraco? Fecha-buraco é você fechar o roteiro, tá meio que aberto e a personagem precisa dessa cena aqui. Mas eles precisam de um outro ator coadjuvante para meio que substituir ou meio que fechar o buraco fechado. Explicado isso, vamos continuar. Então, o ator Jake, depois que saiu dos comerciais, ele recebeu uma proposta de participar como figurante com apenas 5 anos de idade em uma série norte-americana de investigação. Ele também participou um dos episódios de CAC, que é CSI, a Polícia de Nova York. Vocês vão lembrar da criança ruivinha, cabelinho. CSI, a Polícia de Nova York. O personagem infantil que o Drake fez foi de um garotinho que sofreu algum tipo de traumas psicológicos com um adulto querendo fazer coisas com ele. Eu vou colocar coisas porque eu não posso falar palavras, senão o YouTube desmonetiza o vídeo. E esse episódio eu achei bem irônico, porque esse episódio de CSI, onde que o Drake aparece, hoje em dia se encaixa perfeitamente na vida dele. Porque esse episódio não foi uma coincidência, foi um aviso que aconteceu anos depois com Drake. Bom, ele fez um garotinho fugindo de um dos predadores infantis de alguma das indústrias que ele trabalhava, ou de algum lugar que alguma indústria famosinha, digamos assim. E em algum episódio, o personagem dele estava com medo e teve que tomar coragem para contar algo para os pais deles nesse episódio. E ele relatou com tanta notoriedade criança em um dos episódios de CSI que eu me lembro que ele, a Amanda e a Jeanette McCall apareceram em CSI, na Polícia de Nova York, em alguns episódios curtos, mas apareceu. E ele falou, me ajudem, por favor. E os pais dele relatou tudo pra polícia num dos episódios de CSI.